O que é o homem? Bem, se quisermos entender o que é o homem, o propósito e o significado da sua vida, então devemos começar bem aqui, com um ancinho. Soa estranho, mas ajuda. O que é um ancinho? Vamos dizer que você nunca viu antes um ancinho. O que você faria? Bem, você provavelmente daria uma olhada nele, nas suas diversas partes e como elas compõem o todo. A primeira coisa que você perceberia é essa coisa longa de madeira. Isso poderia ser uma alça. E essas partes de metal? Elas se parecem um pouco com dentes, com lacunas. Pequenas coisas conseguiriam passar por essas lacunas e as grandes ficariam presas. Então, quando você olha para um ancinho, você está vendo uma coisa com uma alça e dentes de metal em que as coisas grandes ficam presas. Parabéns! Isso é exatamente o que é um ancinho. Assim, se quisermos compreender a natureza e o propósito de uma coisa, então nós temos que dar uma analisada nela. Tudo bem, vamos voltar para o homem e aplicar esta técnica maravilhosa. Bem, a primeira coisa que podemos observar é que o homem é um objeto físico com extensão e peso, assim como uma pedra. Mas há mais coisas. Ele é um ser vivo. Ele consome nutrientes e cresce, assim como as plantas. Como as vacas e outros animais, ele tem sentidos que lhe permitem perceber o mundo ao seu redor. Mas tem mais. Existe algo que o distingue das outras criaturas, mesmo as mais inteligentes. Ele tem razão e vontade. Com esses dois poderes, ele pode conhecer e amar as coisas de uma forma bastante exclusiva. O que torna o homem especial são esses poderes. Com essa visão, agora podemos realmente responder à maior pergunta de todas. Qual é o sentido da vida? Por que o homem está na Terra? Se a razão e a vontade são as duas capacidades distintivas do homem, então a resposta deve ser: o homem está aqui na Terra para conhecer e amar. E isso não é de maneira nenhuma limitado a conhecer o caminho de uma pizzaria e amar a comida que é servida lá. Não. Esses poderes visam coisas mais elevadas, o conhecimento da verdade e o amor ao bem. Assim, o homem está aqui na Terra para saber a verdade e amar o bem. Esse é o seu propósito. Mas não é o sentido da vida ainda mais do que isso? Não são o propósito do homem e seu fim último de alguma forma relacionados com Deus? É claro, e é assim. Falamos que a razão e a vontade direcionam o homem para o conhecimento da verdade e ao amor do bem. Então, o que acontece quando o homem se volta para a verdade maior e para o bem supremo? Bem, aí é quando o homem entra no caminho da religião, pois Deus é exatamente isso, a verdade maior e o bem supremo. É por isso que o catecismo responde à pergunta: por que estamos aqui na Terra? Desta forma: o homem está aqui na Terra para conhecer e amar a Deus. E aquele que conhece e ama a Deus irá servi-lo e ganhar a felicidade do céu. O que você faria? Bem, você provavelmente daria uma olhada nele, nas suas diversas partes e como elas compõem o todo. A primeira coisa que você perceberia é essa coisa longa de madeira. Isso poderia ser uma alça. E essas partes de metal? Elas se parecem um pouco com dentes, com lacunas. Pequenas coisas conseguiriam passar por essas lacunas e as grandes ficariam presas. Então, quando você olha para um ancinho, você está vendo uma coisa com uma alça e dentes de metal em que as coisas grandes ficam presas. Parabéns! Isso é exatamente o que é um ancinho. Assim, se quisermos compreender a natureza e o propósito de uma coisa, então nós temos que dar uma analisada nela. Tudo bem, vamos voltar para o homem e aplicar esta técnica maravilhosa. Bem, a primeira coisa que podemos observar é que o homem é um objeto físico com extensão e peso, assim como uma pedra. Mas há mais coisas. Ele é um ser vivo. Ele consome nutrientes e cresce, assim como as plantas. Como as vacas e outros animais, ele tem sentidos que lhe permitem perceber o mundo ao seu redor. Mas tem mais.
existe algo que o distingue das outras criaturas, mesmo as mais inteligentes. Ele tem razão e vontade. Com esses dois poderes, ele pode conhecer e amar as coisas de uma forma bastante exclusiva. O que torna o homem especial são esses poderes. Com essa visão, agora podemos realmente responder à maior pergunta de todas. Qual é o sentido da vida? Por que o homem está na Terra? Se a razão e a vontade são as duas capacidades distintivas do homem, então a resposta deve ser: o homem está aqui na Terra para conhecer e amar, e isso não é de maneira nenhuma limitado a conhecer o caminho de uma pizzaria e amar a comida que é servida lá. Não. Esses poderes visam coisas mais elevadas, o conhecimento da verdade e o amor ao bem. Assim o homem está aqui na Terra para saber a verdade e amar o bem. Esse é o seu propósito. Mas não é o sentido da vida ainda mais do que isso? Não são o propósito do homem e seu fim último de alguma forma relacionados com Deus? É claro, e é assim. Falamos que a razão e a vontade direcionam o homem para o conhecimento da verdade e ao amor do bem. Então o que acontece quando o homem se volta para a verdade maior e para o bem supremo? Bem, aí é quando o homem entra no caminho da religião, pois Deus é exatamente isso, a verdade maior e o bem supremo. É por isso que o catecismo responde à pergunta: